Pessoas pobres e de classe média ostentam de uma maneira diferente das pessoas de classe alta. E para você entender essa diferença, você precisa primeiramente compreender que muitas pessoas da classe média, elas compram por status. Já a classe alta compra por significado. Então presta atenção nessas duas palavras-chave. Uma compra por status, a outra compra por significado. Existe uma diferença entre ser rico na esfera do consumo e entre ser pobre na esfera do consumo. E essa diferença não é somente relacionada ao tipo de mercadoria que você pode comprar, mas também é diretamente relacionada ao que é esta mercadoria no seu convívio, no convívio com as outras pessoas. Oi, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e eu vou colocar o arroba da moça do vídeo inicial aqui pra gente, tá? Porque o vídeo dela foi sensacional e eu tô usando como mote para falar sobre a mercadoria e para falar sobre isso que o hábito de consumo é, para além de uma troca de dinheiro por mercadoria. Primeiro, tem uma coisa que eu acho muito necessária compreender, que um hábito de consumo, a gente pode entender ele relacionado à compra de coisas, mas a gente pode entender como sendo a prática social de fazer as coisas, né? De consumir no sentido de escutar uma música, de consumir no sentido de ler um texto, de consumir também no sentido de comprar um ingresso para ver um show, mas de consumir também no sentido de ver um show que é gratuito. O consumo nesse sentido um pouco mais amplo. E eu acho interessante ver nesse sentido um pouco mais amplo, porque aí pra gente fica mais fácil de compreender que os cortes em relação ao consumo, que possibilitam ou que barram o consumo, não são cortes somente econômicos. É evidente que na sociedade que a gente vive, a estrutura econômica está na base de muita coisa, mas para além de ter ou não dinheiro, para além disso, consumir ou não um show de música, um filme, uma ópera, tem a ver também com a quantidade de capital cultural que você tem, ou seja, de capacidade de ter percepção para entender o que está acontecendo dentro da ópera. Tem a ver muitas vezes com o capital social que você tem, ou seja, com os contatos que você tem, com os clubes que você participa, com a família que você pertence e que, por sua vez, esse capital social se transforma em capital cultural e também se transforma em capital econômico, ou seja, a grana que você tem para pagar o ingresso da ópera. Vou dar um exemplo rápido aqui, né? A Sala São Paulo, em São Paulo, né, que é um teatro que tem ópera maravilhoso, tem um monte de espetáculo que é gratuito. Mesmo sendo gratuito, as populações de baixa renda geralmente não frequentam a Sala São Paulo. Há muitas pessoas que dizem que elas não frequentam porque elas não sabem que podem frequentar. E isso, de fato, é um ponto. Saber ou não que o serviço existe é um ponto. Mas o segundo ponto é, muitas vezes essas pessoas também não se veem dentro da Sala São Paulo vendo uma ópera. Não sabem o que é uma ópera ou acham que ópera é coisa de gente fresca. Aqui a gente tem um corte que está para além do econômico, que ele é cultural, de você não absorver os critérios ou o próprio incentivo de ver uma ópera, por exemplo, né? E também um critério que é do capital social, que é de você não pertencer a clubes, famílias, não ter as amizades que te colocam nesse lugar em que absorver esses critérios culturais meio que é natural. E por que eu estou falando disso? Bom, é evidente que a moça do início do vídeo, ela não está falando sobre consumo de coisas do tipo assim, comprar batata palha no mercado. E também não está deduzindo o que se passa na cabeça das pessoas, apesar de existirem pesquisas qualitativas que demonstram como que esse consumo acontece na própria racionalização das diferentes classes sociais. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. O ponto é que quando você vem de baixo e você está integrado numa sociedade específica como a nossa, de classes, em que a desigualdade social é gigantesca, e principalmente em que você é martelado a todo momento de que o rico é gente boa e o pobre é gente ruim, o rico é alguém esforçado e o pobre é um vagabundo, coisas nesse sentido, automaticamente
automaticamente o consumo serve para demonstrar o fato de que você está trilhando um caminho para chegar perto dos ricos. Mas o consumo distintivo e não a batata palha do mercado, não a manteiga no mercado. Embora a manteiga do mercado até possa ser, porque manteiga é uma coisa bem específica dentro da culinária que pode servir de maneira distintiva para traduzir hábitos culinários de uma pessoa de classe alta e de uma de classe baixa. Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Quando você está no topo das possibilidades de consumo, o consumo não serve para mostrar que você está trilhando um caminho para cima. Ele serve para garantir esse lugar já ocupado. Ele é quase diletante. Entre pares, a mensagem não é de uma conquista. Entre pares, a mensagem é de uma distinção entre colegas. A conquista, ou melhor, a distinção hierárquica é para quem está embaixo. O que eu quero dizer se eu compro uma roupa cara e quero mostrar que eu estou trilhando um caminho aqui distintivo, a roupa ser cara muitas vezes já é o suficiente. Ter a marca bem grandona na roupa, assim, escrito Gucci, bem grandão, para mostrar que a roupa da Gucci que eu comprei aqui, originalzaça. Mas quando todo mundo tem grana no círculo social, nem faz sentido fazer esse tipo de coisa. Acaba fazendo mais sentido o conjunto, acaba fazendo mais sentido o estilo de vida que se passa com o tipo escolhido de estilo, por exemplo, de vestuária. Se eu vou amanhã num restaurante caro de São Paulo, muito provavelmente eu vou tirar uma foto. Que experiência foda, sabe? Vou tirar uma foto, vai ser uma experiência marcante, porque provavelmente eu nunca mais vou voltar nele. Mas para alguém que pode frequentar ele todos os dias, frequentá-lo e, portanto, atualizar o seu capital social com as outras pessoas que também frequentam e, ao mesmo tempo, aumentar o seu capital cultural, se alimentando de diferentes pratos, de diferentes culturas, se alimentando de pratos que foram feitos pelas melhores mãos de São Paulo, não é uma coisa que você tira uma fotinha para mostrar para os outros, não é necessário isso. E aí eu preciso terminar o vídeo falando o óbvio, né? É claro que essas marcas de distinção atualizam hierarquias sociais e elas servem para exploração do trabalhador do cotidiano, não tem outro sentido, não serve para outra coisa. Serve para distinção, dominação e exploração.